noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar antes da gente gravar o nosso vídeo de hoje, porque nada nós podemos fazer sem a presença de Jesus, né? Ele tem que ser, né, o nosso norte, como se fosse uma bússola, não é? Então, senão a gente fica totalmente perdido. Então, vamos nos encomendar a Deus para que possa sair um vídeo de acordo com a vontade do Senhor para nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que Nossa Senhora, a Virgem Santíssima, nossa Mãe, Mãe da Igreja, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, espero que todos estejam bem, né? Que nosso Senhor Jesus Cristo possa estar nos lares de vocês, abençoando a cada um. Gente, antes do nosso vídeo de hoje, o nosso recadinho de sempre. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, tá? Por favor, nos ajude aí, compartilhe os nossos vídeos, tá bom? Deixe o seu like, seu joinha, seu comentário, o que você está achando, está entendendo, sua crítica, sua pergunta, tudo aquilo que você quiser colocar aí. Eu não me importo, pode colocar o que você quiser, na medida do possível a gente vai te responder, tá bom? E nos ajude aí a evangelizar, né? Você que é católico, você que usufrui do nosso canal para o bem, um canal de teologia católica que não tem na internet, de graça, estudando toda a fé católica, né? Um estudo bíblico que eu estou oferecendo para vocês desde o Antigo Testamento. A nossa aula de hoje, nós vamos continuar o nosso estudo da Sagrada Escritura, não é? Eu não conheço na internet um estudo da Bíblia do Antigo Testamento católico que pegue lá do Gênesis. Não conheço. Então, gente, nos ajude a evangelizar, tá? Compartilhando e se inscrevendo aí no nosso canal. Conto com a ajuda de vocês, tá bom? Então, gente, abre aí a Bíblia, tá? Você que quer nos acompanhar na Sagrada Escritura, eu estou aqui com a Bíblia de Jerusalém, que é a minha Bíblia de estudos, tá? Nós estamos estudando os livros históricos, já estudamos todo o Pentateuco, tá? Agora estamos nos livros históricos, estamos estudando os livros de Samuel, tá? Já estudamos aí Josué, Juízes, Ruth, e agora estamos estudando os livros de Samuel. São 2 livros dedicados ao profeta Samuel, tá? Nós paramos para quem está na Bíblia de Jerusalém, a gente parou na página 417, na aula passada. Nós paramos no capítulo 19. Hoje nós vamos estudar o capítulo 20. Continuando aí. Do que se trata esses capítulos, gente? Nós já começamos na aula passada, é uma continuação hoje. Tá? Qual é o contexto? O que nós estamos estudando? Nós estamos estudando a monarquia. Tá? Nós já estudamos um pouco da vida do profeta Samuel, que foi incumbido por Deus de sagrar o primeiro rei de Israel, Saul.
Saul não foi um bom rei, desobedeceu a Deus, Deus tirou o trono dele e colocou Davi. Davi era o rei segundo o coração de Deus, era um rei fiel a Deus, matou o gigante Golias, coisa que o Saul não conseguiu, e o Saul começou a perseguir Davi por inveja, tá? Porque ele não conseguiu fazer o que Davi fez. Então foi o que nós vimos na aula passada. E ele começou a perseguir Davi sem motivo, né? Porque Davi não fez nada com ele, pelo contrário, né? Respeitava ele como rei, mesmo Deus já tendo tirado o reinado dele. Davi continuou respeitando Saul e ele começou a querer matar Davi. A inveja dele de Davi era tão grande que ele começou a querer matar Davi, perseguir para matar. Entenderam? E aconteceu uma coisa interessante. Saul tinha um filho chamado Jonathan, não é? E ele era amigo de Davi, porque via que Davi era uma boa pessoa. Inclusive a filha de Saul que se casou com Davi, Davi tinha muitas mulheres, era a poligamia que Deus tolerava, permitia na época, não é? Estamos no Antigo Testamento ainda. Então, uma das filhas de Saul se casou com Davi e também ajudou Davi a fugir do próprio pai. Porque sabia que Davi não tinha feito nada de errado, não tinha feito nada de mal. Então, gente, nós já começamos a ver na aula passada e vamos continuar hoje. O que faz, né, uma pessoa sem Deus, quando não tem Deus, e o que faz a inveja, que é um pecado grave, um pecado capital. A Bíblia está cheia de passagens onde fala da inveja. Não é? Lá no começo do mundo, é por inveja que um irmão mata o outro. Caim mata Abel por inveja. No Novo Testamento, Jesus foi entregue pelos judeus por inveja, diz lá o Evangelho de São Mateus. Porque eles não conseguiam fazer os milagres que Jesus fazia. Então, gente, a inveja a Bíblia diz que é um pecado do diabo. O livro da sabedoria diz que foi inveja do demônio que a morte entrou no mundo. Porque ele já tinha perdido o céu, então ele levou Adão e Eva para pecar, para que eles perdessem o céu. Se não fosse Jesus nos resgatar, todos nós íamos para o inferno. Olha a inveja do demônio que ele tem de nós, por isso que ele quer levar todo mundo para o inferno. Então, gente, a inveja é um pecado diabólico, demoníaco. Se você tem inveja, já teve ou tem inveja de alguém, vá se confessar, se arrepende e vá se confessar. Ok? E aí nós vamos continuar no capítulo 20, vendo essa perseguição de Saul a Davi e Jonathan, o próprio filho dele, contra o pai a favor de Davi. Isso prova o quê? Que a verdade, gente, ela independe de laço familiar, de amizade. Tá errado, tá errado. Se o seu filho estiver errado, corrija-o. Não é porque ele errou que é seu filho. Que é seu filho que ele não vai errar e você vai passar a mão na cabeça dele. Você vai estragar seu filho. Se é seu amigo, não importa. Se está errado, está errado. Seu pai, sua mãe, com respeito. Até seu pai, sua mãe, até o padre da sua comunidade. Se ele estiver fazendo coisa errada, você pode ir lá chamar a atenção dele com respeito. Estiver fazendo alguma coisa errada na igreja, você pode ir até no bispo. O Código de Direito Canônico diz isso. Não vá sozinho. Pegue lá 2, 3 testemunhas e vá ao bispo. Se o pai estiver fazendo coisa errada na igreja, você pode pegar lá algumas pessoas e ir lá. Mas vá documentado, vá com... Né, não é fofoca, estou falando para fazer fofoca. Se você tem certeza, é certo que o padre está fazendo coisa errada, até o padre você pode. Lembrando que ele é ungido do Senhor. Então não importa, gente, está errado, está errado. Não importa, é a lição que nós podemos tirar desses textos. Ok? Davi era inocente. Ok? Então vamos continuar aí o capítulo 20. Então Davi fugiu das celas, porque ele tinha sido preso pelo rei, que o rei queria matá-lo, de Ramá, e veio ter com Jonathan dizendo: que fiz eu? O que eu fiz? Qual a minha falta? Que crime cometi contra teu pai para que procure tirar minha vida? Tá vendo? Então quer dizer, ele era inocente, coitado. Mas olha o que é, né, uma pessoa sem Deus, não é? Ele lhe respondeu: longe de ti tal pensamento, tu não morrerás.
Meu pai não empreende coisa alguma, importante ou não, sem confiar a mim. Por que ocultaria tal plano de mim? Impossível. Davi fez este juramento. Tá? Teu pai sabe perfeitamente que me favoreces, e Davi fez este juramento. Tá? E, portanto, diz consigo, não saiba Jonathan nada a respeito disso, para que não sofra, mas pela vida do Senhor e pela tua própria vida, existe só um passo entre mim e a morte. Então, gente, aqui no Antigo Testamento, eles faziam juramento. No Novo Testamento, Jesus fala para não jurar. É aquilo que eu falei, o Antigo Testamento, a moral era imperfeita. Tá? Então Jesus, quando chegou, botou tudo no lugar novamente. Jesus fala, não jurarás. Não é claro. Quando a gente vai se casar, a gente faz um juramento. Lá no tribunal, a gente faz um juramento. Tem algumas vezes que a gente precisa fazer alguns juramentos. Mas a gente deve evitar ao máximo jurar, principalmente se a gente botar Deus como testemunha. Senão vira um pecado chamado de perjúrio. Se você jura uma coisa, é como se fosse uma promessa que você promete a Deus e não cumpre. Tá? Então Jesus pede para a gente não jurar, nem pelo céu, nem pela terra. Aqui no Antigo Testamento eles faziam juramentos. Então, Jesus foi aperfeiçoando também essa moral imperfeita, não só do juramento, mas tem muita coisa lá no Antigo Testamento que Jesus teve que botar no lugar. Isso é o que eu sempre falo aqui. Então a gente não pode colocar tudo no Antigo Testamento como regra. Por isso que a igreja sabe discernir aquilo que a gente pode trazer para a nossa vida e aquilo que não pode, aquilo que é só lá do Antigo Testamento, aquilo que é do Novo. Nós temos que seguir o Novo Testamento, que é a nossa regra. Não quer dizer que nós temos que jogar fora o Antigo Testamento. Não é isso que eu estou dizendo. Tá? Mas a gente tem que saber interpretar. É o que eu estou tentando fazer aqui, é o que a igreja nos ensina. Porque não é fácil, gente. O Antigo Testamento não é fácil de ler, não é fácil de interpretar. Então, cuidado. Não interprete o Antigo Testamento sozinho. Jonathan disse a Davi, que queres que eu faça por ti? Davi respondeu a Jonathan, amanhã é a lua nova e deverei estar com o rei para comer. Deixa-me ir, porém, para esconder-me no campo até a tarde. Se o meu pai notar a minha ausência, dirás, Davi me pediu com insistência para ir a Belém, sua cidade, porque ali se celebra o sacrifício anual para todo o clã. Então, gente, Davi era de Belém, por isso que ele é. Jesus é o filho de Davi, os dois eram de Belém, ok? Então Jesus é o Messias que vem da tribo de Davi. Então essas não são coincidências, são providências divinas, ok? Se ele disser, está bem, o teu servo estará salvo. Aí aqui, gente, ele é longa a conversa dele com Jonathan, tá? E eu vou passar, ok? Algumas coisas para a gente poder ganhar tempo, porque é bem longa, tá? O que Jonathan faz? Ele ajuda Davi para que ele não morra, porque o pai dele queria matar ele. Aí no versículo 11, eu vou pegar só alguns versículos, porque é grande, então eu acho que a gente pode passar para também não ficar cansativo. Então Jonathan disse a Davi, vem, saiamos para o campo, e saíram ambos ao campo. Jonathan disse a Davi, pelo Senhor Deus de Israel, sondarei meu pai depois de amanhã, se tudo for favorável a Davi, e por consequência eu não te mandar nenhum aviso, nem te informar, que o Senhor faça a Jonathan o mesmo mal que fez a outro. Tá? Então ele está falando o quê? Ele está falando que ele vai proteger, porque Davi era fiel a Deus. Tá? Assim como Davi era fiel a Deus, tá? E era fiel ao rei, porque não tinha feito nada de mal contra ele, Jonathan então falou que vai ajudá-lo para que o pai não o matasse. Ok? Versículo 17. Jonathan fez a Davi prestar juramento pela amizade que tinha por ele, pois ele o amava com toda a sua alma. Então, gente, foi o que eu falei na aula passada. Aquele que
encontrou um amigo, encontrou um tesouro. Tá? Então, amigo você tem que ter poucos. Talvez contar num dedo. Mas que sejam amigos fiéis. Né? Que sejam amigos de Deus também. Não adianta nada ser seu amigo, mas não é amigo de Deus. Vai te levar para o mau caminho. Aí não é amigo, aí é inimigo, né? Amigo da onça. Então, procure ter poucos amigos, mas bons amigos, amigos fiéis. E que sejam também tementes a Deus. Ok? Escolha bem as suas amizades, porque um amigo vale mais do que um tesouro, diz o livro de Provérbios. Quem tem um amigo, aquele que achou um amigo, encontrou um tesouro, diz o livro de Provérbios. Então, gente, tenha poucos amigos, mas amigos fiéis. Ok? É o que eu falei da inveja. Se é seu amigo, não tem inveja de você, quer o seu bem, né? Vai te ajudar quando você mais precisa. Não é? Eu, graças a Deus, eu tenho poucos amigos, mas eu tenho amigos que me ajudaram quando eu mais precisei. Não é? Posso até citar um deles aqui, meu primo, né? Que até, eu brinco que é até meu empresário, porque me ajudou quando eu mais precisava, meu primo Jackson, se estiver até me escutando. Então, se você quer dizer, se você tem bons e poucos, mas que sejam amigos fiéis, né? Amigos que realmente você possa contar, tá bom? Então, que você possa escolher bem os seus amigos. Mas o que? Aí aqui ele continua lá junto com Davi, ok? E conta que Davi, ele se escondeu da presença de Saul, porque Saul queria matá-lo, ok? Versículo 24. Davi se escondeu no campo, tá? O rei se assentou à mesa para comer. O rei tomou seu lugar de costume, encostado à parede. Jonathan se pôs à sua frente. Abner assentou-se ao lado de Saul, e o lugar de Davi ficou vazio. Entretanto, Saul nada disse nesse dia, e ele pensou: é acidental, ele não está puro, certamente não está puro. Ele achou que Davi tinha cometido algum pecado, né? Por isso que ele não se sentou à mesa. Mas Davi não tinha cometido nenhum pecado, Davi tinha fugido dele, para que ele não o matasse. Saul disse a seu filho Jonathan: por que o filho de Jessé não veio para comer nem ontem nem hoje? Jonathan respondeu: Davi me pediu com insistência permissão para ir a Belém. Ele me disse: deixa-me ir, peço-te, porque nós temos um sacrifício de nossa família. Meu irmão deu-me a ordem. Agora, se gozo do teu favor, deixa-me ir para que eu vá com os meus irmãos. Por isso ele não compareceu à mesa do rei. Então, gente, veja, Jonathan aqui, ele cometeu até uma mentira, tá? A mentira, gente, é um pecado, mas dependendo da mentira, ela não é nem pecado, pode ser um pecado venial. A mentira pode ser um pecado mortal ou venial. Se você mente, né, e prejudica o outro, é pecado mortal. Mas se é uma mentira, igual no caso aqui de Jonathan, aqui pode até ser um pecado venial, mas talvez não seja nem pecado. Então, tem que ver também. Cada caso é um caso. O pecado, ele tem as agravantes e tem as condicionantes, né? Então, tudo isso você tem que analisar. Aqui, Jonathan mentiu ao pai. Você nunca deve mentir para o seu pai, mas tem, às vezes, alguns casos que, se você não prejudica nem seu pai, nem sua mãe, nem o outro, talvez não seja pecado, ou pode ser um pecado venial. Mas se é um pecado, mas você deve procurar, Jesus diz que a gente deve procurar sempre falar a verdade, mas às vezes a gente não consegue. Às vezes não é nem mentira, é uma omissão. Mas nem por omissão a gente deve evitar ao máximo de mentir, né? Porque o pai da mentira é o demônio, ok? Então Saul se inflamou de cólera, olha só, hein? Ele estava tão ensigueirado para matar Davi que ele, né? A ira, gente, é um pecado também capital, né? Se encheu de cólera contra Jonathan e lhe disse: filho de uma transviada. Começou a xingar o filho. Não sei eu por acaso que tomas o partido do filho de Jessé para a tua vergonha e para a vergonha da tua mãe. Enquanto o filho de Jessé estiver vivo na terra,
tu não consolidarás a tua realeza. Olha, falou que não ia dar o trono, a realeza para Jonathan, porque ele tinha ajudado Davi. Olha o que é o pecado, hein, gente? Por isso que eu falei na aula passada, quando você está no pecado, um pecado vai juntando ao outro. O pecado aqui de Davi, né, querer matar, de Saul querer matar, a inveja, a ira. Olha só, quando você está no pecado, quando você está longe de Deus, é ruim por causa disso. Um pecado gera o outro. Trate de encontrá-lo e trazei-o para mim, porque é passível de pena de morte. Olha só. O que Davi fez para ele, para que mereça a morte? Nada. Olha, gente, o que é o coração humano? Por isso Jesus fala que o pecado nasce do coração. Tudo que é de ruim nasce do coração. Você começa a perseguir o outro. Às vezes o outro não te fez nada, ou às vezes uma coisinha à toa que o outro fez, você fica aquilo ali querendo o mal do outro. Sob a pena de morte, gente, eu já expliquei aqui. A igreja não aceita a pena de morte em caso algum. O Papa Francisco aboliu a pena de morte na Igreja Católica. Entendeu? Então, gente, a vida pertence a Deus. Ninguém pode tocar numa vida humana, a não ser Deus. Ok? Jonathan respondeu a seu pai Saul e lhe disse: por que deverá ele morrer? O que te fez ele? Ó, botou o dedo na cara do pai, entre aspas, né? Mas o que ele fez? Então, isso você pode fazer. O pai tiver errado, a mãe tiver errada, o padre tiver errado, com respeito, com carinho. Entendeu? Você pode chegar nele. Então, Saul brandiu a lança contra ele para o atingir. E Jonathan compreendeu que a morte de Davi era questão fechada para seu pai. Gente, por pouco o pai não mata o filho. Gente, que coisa horrível. Jonathan se levantou da mesa, fervendo de cólera, e não comeu nada nesse segundo dia da lua nova por causa de Davi, porque seu pai o tinha insultado. Olha, ele fez um jejum. Tá vendo, gente? A importância do jejum, da penitência. Se você quiser conseguir uma graça de Deus, faça jejum, faça penitência. Não precisa ser um jejum, tem que ser de comida. Mas você pode fazer uma penitência, largar alguma coisa que você gosta para conseguir uma graça. Ou então para você largar o pecado. Ou para alguém da sua família largar o pecado. Gente, nós somos uma comunhão. A igreja ensina isso. Ah, eu quero tanto que o meu filho largue a droga. Faça um jejum. Faça uma penitência por ele. Hoje eu vou deixar de comer aquilo, né, pela conversão do meu filho. Isso vale? Claro que vale. É a comunhão. É a nossa comunhão. Entendeu? Então, olha só. Jonathan fez jejum por causa de Davi. Na manhã seguinte, Jonathan saiu para o campo, para o encontro com Davi, e ia acompanhado do seu servo. Ele disse ao seu servo: corre e procura as flechas que eu vou atirar. O servo correu e Jonathan atirou a flecha de maneira a ultrapassá-lo. Quando o servo chegou perto da flecha que ele tinha atirado, Jonathan lhe gritou: não está a flecha para lá de ti? Jonathan gritou ainda uma outra vez: rápido, despacha-te, não te demores. O servo de Jonathan apanhou a flecha e voltou ao seu senhor. O servo não sabia nada. Só Jonathan e Davi sabiam do que se tratava. Era um pacto, né, que eles tinham feito entre eles dois, um sinal. Então Jonathan entregou as suas armas ao servo que o acompanhou e disse-lhe: volta e leva para a cidade. Retornando o servo, Davi saiu de trás do lugar, pôs com o rosto por terra e se prostrou 3 vezes. Ele não se prostrou diante do filho de Saul para adorar. Não, em sinal de agradecimento. Isso não é adoração. Então, às vezes, a gente se prostra diante de uma imagem e o pessoal fala que nós estamos adorando. Não. Nem sempre a gente se prostra diante de alguém para adorar a pessoa. Não. Adoração, gente, é uma coisa que vem de dentro. Só Deus pode ser adorado. Entendeu? Então, muitas vezes a gente se prostra até mesmo diante de uma imagem de Nossa Senhora. Não é para adorar a Nossa Senhora. Entendeu? É para venerar e para pedir a sua intercessão. Olha aqui, Davi, né, se prostrou diante de Jonathan, o filho do rei. Tá vendo?
A seguir, os dois se abraçaram e juntos choraram abundantemente. Jonathan disse a Davi: vai em paz. Isso que é amigo, por isso que eu falei a questão do amigo. Isso é amizade. Às vezes, gente, não precisa. Aqui eles se abraçaram, choraram juntos, mas às vezes não precisa nem de um abraço, às vezes precisa de uma palavra. Às vezes o outro está passando por uma dificuldade, às vezes você é uma ligação que você dá para o outro, né? De uma palavra amiga. Às vezes não precisa nem falar nada, às vezes não precisa. Né? Só da sua presença vale muito mais do que às vezes 1000 palavras. Porque às vezes muita gente é falso, né? Tá lá às vezes te dando até um beijo de Judas, mas às vezes a sua presença, não é o seu carinho, às vezes uma mensagem, não é? Porque um amigo, gente, é quando a gente precisa, não é quando tá tudo bem. Aí é colega. Vai beber, fazer farra, não é verdade? Isso aí não é amigo, isso é colega. Amigo é aquele que quando você está precisando. Entendeu? E Davi aqui estava precisando de um amigo. Ok? Vai em paz. Quanto ao juramento que fizemos, ambos em nome do Senhor, que o Senhor seja testemunha entre mim e ti, entre a minha descendência e a tua para sempre. Então Davi se levantou e partiu, e Jonathan voltou para a cidade. Então, gente, é o que eu falei. Tanto o juramento quanto a promessa a igreja diz que você pode fazer, mas tem que cumprir. Agora, o juramento, né, a não ser, né, que você seja obrigado, né, que você vai se casar, né, ou lá no tribunal, e você tem que jurar até em cima da Bíblia, né, mas você deve, né, Jesus fala que a gente deve evitar o mínimo de jurar, principalmente colocando Deus como testemunho. Porque aqui estamos no Antigo Testamento, eu já expliquei, ok? Davi, ele fugiu, ele continuou fugindo, ele tinha que fugir, né? Isso, gente, é defender a sua vida. Você deve defender a sua vida até do outro, você pode até matar o outro. Mais pra frente aqui, Saul vai tentar matar Davi, e Davi teve oportunidade, mas ele não vai matar Saul. Mas se ele tivesse matado, ele não tinha cometido pecado, porque ele está defendendo a sua vida. Aí você não está matando, aí é legítima defesa, é o único caso. O único caso que você pode matar uma pessoa é para defender a sua vida ou dos seus. Você não tem mais como conversar, não tem o policial. O policial não deve matar, mas se ele for obrigado a matar o ladrão, é melhor ele matar o ladrão do que o ladrão matar um monte de gente. Invadiu lá uma escola, começou a matar muita gente. Se tiver que alguém matar, tem que matar, fazer o quê? Isso aí, gente, é você defender a sua vida e a vida do inocente. Em último caso, se não tem mais conversa, não tem mais diálogo, você pode até matar o agressor. Ok? Então Davi aí, ele estava defendendo a sua vida. Ok? Então Davi, né, continua fugindo e foi ao sacerdote Aquimeleque, que veio tremendo ao encontro de Davi e lhe perguntou: por que vieste sozinho e não há ninguém contigo? Davi respondeu ao sacerdote: o rei me deu uma ordem e disse que ninguém saiba nada da missão ao qual te envio e te ordenei. Quanto aos jovens, encontrei com eles em certo lugar. Agora, os que têm 5 pães, tá? Dai-nos os que acharem. O sacerdote respondeu a Davi: não tenho à mão pão comum, mas só o pão consagrado, com a condição de que os teus jovens não tenham tido contato com mulheres. Gente, olha aqui uma prefiguração da Eucaristia. Todo o Antigo Testamento a gente tem uma prefiguração da Eucaristia, gente. Olha aqui o sacerdote, tá? Olha o que ele diz para Davi. Temos aqui o pão consagrado. Olha aí. O que o nosso sacerdote faz? Consagra o pão, né, que vai se transformar no corpo de Cristo, a Eucaristia. Está vendo como que o Antigo Testamento já dá indícios do Novo? E olha o que ele fala aqui. Tá? Não tenha tido contato com mulheres. Olha aí os nossos padres aí, tá vendo? Por isso que os nossos padres não têm contato com mulher. É celibatário. Para quê? Para ficar somente para Deus.
oferecer a Deus o sacrifício em nome de Cristo. E Cristo era celibatário. Cristo não tinha contato sexual com as mulheres. Ele está falando aí, gente, contato sexual, tá? Temos que falar abertamente. Acho que não tem nenhuma criança aqui me vendo, então nós podemos falar, não é? E mesmo que tenha, não estamos falando nada demais. Tá? Ele está falando aqui do contato sexual. Então, assim como o sacerdote aqui falou, que não podia ter contato com mulheres para consagrar o pão a Deus, os nossos padres também não têm contato com mulheres para ficar só para Deus, só para prestar a Deus o sacrifício com o pão consagrado, que para nós é o quê? A Eucaristia. Tá vendo, gente? Como é que tem prefiguração da Eucaristia já no Antigo Testamento? Tá? Davi respondeu ao sacerdote: certamente as mulheres nos foram proibidas, como sempre que parto em campanha, e as coisas dos homens conservaram-se em estado de santidade. Olha aí, tá vendo? Então, gente, olha só como que era uma prefiguração já, dos padres. Não. Eu lembrei agora do Padre Léo, que Davi no Antigo Testamento e Salomão tinha muitas mulheres, por isso mesmo, para que no Novo Testamento os padres não casassem. E ele falava, as brincadeiras dele, por isso que o padre não casa, porque Davi e Salomão já namoraram as mulheres todas do Antigo Testamento. Então Jesus falou que não, chega, os reis de Israel já namoraram as mulheres tudo, então deixa os padres para Deus. O Padre Léo era uma graça, Então, gente, quer dizer, mas é isso, Por isso que os nossos sacerdotes, eles não se casam, para ficar realmente só para Deus. É isso aí, tá? Trata-se de uma viagem profana, mas de fato hoje ele se mantém em estado de santidade quanto à coisa. Então o sacerdote lhe deu o que havia sido consagrado, porque não havia outro pão, salvo os pães da oblação, os que se retiram diante do Senhor, para serem substituídos por pão quente, quando aqueles são retirados. Olha, gente, tudo prefiguração da Eucaristia, tá vendo? Depois nós colocamos, depois da missa, nós colocamos lá no Santíssimo. E aquelas hóstias ficam lá para adoração, mas elas têm que ser substituídas. Elas são consagradas, mas elas têm que ser consumidas e substituídas. Por quê? Porque não pode estragar. É um pão consagrado, é o corpo de Cristo, ela não pode estragar. Se a hóstia estragar, ela vira uma profanação. Então por isso que elas têm que ser trocadas, têm que ser consumidas e trocadas, tá vendo? Ora, naquele mesmo dia, estava ali um dos servos de Saul perante o Senhor. Ele se chamava Doeg e era o chefe dos pastores de Saul. Davi disse ao sacerdote: há por aqui a tua mão uma lança ou uma espada? Eu não trouxe comigo nem a minha espada nem as minhas armas, porque a ordem do rei era urgente. Respondeu o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, que mataste no vale, está ali, embrulhada num manto atrás do efode. Se quiseres tomá-la, toma, e não há outra por aqui. Davi disse: não existe outra igual, me dá ela. Naquele dia levantou-se Davi e fugiu para longe de Saul e foi a Aquis, rei de Gate. Mas os servos de Aquis disseram: não é este Davi, o rei da terra? Não era para ele que se cantavam as danças? Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000? Olha como é que a fama de Davi já tinha se espalhado. Tá vendo? Então Davi considerou essas palavras e ficou com muito medo de Aquis, rei de Gate. Então ele se fez de insensato diante deles, divagou nas suas mãos, traçava sinais nos batentes da porta e deixava saliva escorrer pela barba. Aquis disse aos que o serviam: bem vedes que esse homem está louco. Por que o trouxeste à minha presença? Será que tenho falta de loucos?
para que me trouxeste mais este para me aborrecer com as suas doideiras? Vai ele entrar na minha casa? Então Davi, ele viu que a fama dele estava se espalhando e Saul estava na presença dele. Então ele tinha medo, não é? Que qualquer um desses aí pudesse matá-lo. Então ele estava se defendendo. Por isso que eu estou falando, para defender a sua vida você pode fazer, né, até chegar ao extremo de matar uma outra pessoa, em último caso. Tá? Porque, gente, a vida é a coisa mais sagrada que nós temos. Ok? É a nossa vida. Tá? E continua, né, a perseguição de Saul e Davi fugindo. Tá? Davi, partindo dali, se refugiou na caverna. Os seus irmãos e toda a sua família souberam disso e desceram ali para estar com ele, com Davi, não é? Porque ele estava escondido do Saul. Todos os que se achavam em dificuldades, todos os endividados, todos os descontentes se reuniram ao seu redor e o fizeram seu chefe, ou seja, que Davi, né, fosse chefe deles. Ele reuniu assim cerca de 400 homens, tá? Dali Davi se dirigiu a Moabe e disse ao rei de Moabe: permite que meu pai e minha mãe migrem para vós, até que eu saiba o que Deus fará por mim. Ele os conduziu ao rei de Moabe e ficaram com ele todo o tempo em que Davi esteve no seu refúgio. Ali, Moabe, gente, não era judeu, não, era pagão, e acolheu Davi. Tá vendo? O profeta Gade, porém, disse a Davi: não permaneças no refúgio, parte e entra no território de Judá. Olha aí. Por isso que Jesus é da tribo de Judá, porque Davi também é da tribo de Judá. Nossa Senhora, São José, que casavam na mesma tribo. Por isso que Jesus é o leão da tribo de Judá. Tá vendo? Davi foi e se encaminhou para a floresta, né? Tá vendo, gente? Davi, ele não fazia nada sem orientação dos profetas, de Samuel, não é? Que eram quem? Homens de Deus. Por isso que nós temos também, gente, que temos os nossos homens de Deus, os nossos sacerdotes para nos guiar. Então, se você precisa de uma orientação, busque um sacerdote, um diácono, não é? Então, a gente deve ter a orientação de um homem de Deus, ok? Saul teve notícia de que já se sabia onde estava Davi e os que o acompanhavam. Saul estava em Gabá, sentado debaixo, né, no alto de uma colina, com a sua lança na mão. E todos os seus oficiais estavam de pé junto dele. Então disse Saul a todos os oficiais que estavam de pé junto dele: ouve, pois, tribos de Benjamim, que ele também era da tribo de Benjamim, um dos filhos de Jacó, não é? Dar-vos também o filho de Jessé, a todos vós, terras e vinhas, e vos nomeará chefes de 1000 e chefes de 100, para que todos conspireis contra mim. Ninguém me avisou quando meu filho fez aliança com o filho de Jessé. Nenhum dentre vós se inquiete por minha causa, e não me releve que meu filho armou contra meu servo, tá? Para me estender armadilhas, como hoje se vê. Então, os que estavam de pé junto aos oficiais de Saul tomaram a palavra e disse: eu vi o filho de Jessé, que foi a Nob à casa do sacerdote, o qual consultou por ele o Senhor e lhe deu víveres e também a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar o sacerdote, né, e toda a sua família, e os sacerdotes de Nob, e todos eles compareceram perante o rei. Então, gente, o rei mandou chamar lá o homem que tinha ajudado Davi. Entendeu? Disse Saul: ouve, sacerdote. E ele respondeu: aqui estou, senhor meu. Saul lhe disse: por que conspirastes contra mim? O filho de Jessé e tu. Tu lhe deste pão e uma espada, e consultaste a Deus por ele.
a fim de que ele se transforme num inimigo contra mim, estendendo-me armadilhas, como hoje acontece. O sacerdote respondeu ao rei: quem entre todos os teus servos é tão fiel quanto Davi? Ele é o genro do rei, chefe da sua guarda pessoal, honrado na tua casa. Foi porventura hoje que comecei a consultar a Deus por ele? Ai de mim! Não impute o rei a teu servo e a toda a sua família semelhante acusação, porque o teu servo nada sabe de tudo isso, nem muito nem pouco. O rei Saul disse: tu morrerás, sacerdote, tu e toda a tua família. Olha só, o rei condenou o sacerdote à morte porque ele botou o dedo na cara dele e falou a verdade. Entendeu? Então, gente, a verdade liberta, mas muitas vezes você pode ser perseguido pela verdade. Jesus disse isso lá no Sermão da Montanha. Então, não tenha medo da verdade, seja ela qual for. E principalmente nas coisas de Deus. Faça a sua parte, né? Busque a verdade e Deus vai estar com você. Nem que você tenha que morrer por isso. Talvez você não vá morrer igual aqui, né, no Antigo Testamento, os apóstolos. Mas às vezes você vai ser acusado, às vezes você vai ser difamado, vão falar mal de você. Não importa. Siga a verdade. Siga Cristo. Siga Deus. O resto, mesmo que você tenha que passar, né, nesse mundo, né, até mesmo por incompreensões, não importa. O importante é que Deus está vendo. Se o seu coração, né, está realmente, né, Deus conhece o nosso coração. Se a sua intenção é realmente buscar Deus, a glória de Deus, Ele vai te honrar, como eu já tenho falado aqui. Mesmo que às vezes as pessoas não te compreendem, não te dão um valor. Isso, gente, não é só para as coisas de Deus, não, é para a nossa vida. A gente se preocupa muito com o que os outros vão falar da gente. Não se preocupa com isso. A gente não deve se preocupar com aplauso. Eu lembro, eu tenho que falar dele aqui porque, como eu falei, gente, eu tenho todas as pregações do Padre Léo. Igual ele falava, né? Essas pessoas que gostam de aplauso, né? Então, quer dizer, não sejamos esse povo, né, que mata mosquito, né? Mosquito é que, às vezes a gente está pensando, né, que mosquito é que gosta de aplauso, né? Mas o que a gente faz com ele? A gente mata ele, não é verdade? Não, gente, a gente não deve buscar aplauso, entendeu? A gente deve buscar o quê? Deus, né? O que adianta a gente ser aplaudido pelos homens se às vezes, né, aquilo ali não realmente está fazendo aquilo ali, mas não é de coração sincero? Entenderam? Então não se preocupe com isso, né? Morra defendendo a verdade. Não só a verdade de Deus, que é a principal, mas também aquilo que você acredita, o bem. Faça o bem, sem olhar a quem. Não importa se você vai ser valorizado ou não. Ah, eu fiz e não tive valor. O importante é que você fez. Não busque recompensa nesse mundo, nem das pessoas. Busque, né? Faça a sua parte, né? Fazer o bem sem olhar a quem. Os santos foram assim. Não é? Os santos, eles não queriam saber, né, de aplauso, eles queriam fazer o bem. Entendeu? Então, aprenda isso. Então, o rei Saul mandou, né, sentenciou o sacerdote à morte. E o rei disse aos da sua guarda pessoal: voltai-vos e matai os sacerdotes do Senhor. Olha só, hein? Matai os sacerdotes do Senhor. Olha como é que ele já estava contra Deus. Matar, de Deus me livre, matar um sacerdote do Senhor. Mandar matar um padre. Deus me livre. Entendeu? Eu tenho pena desse povo que fica matando padres aí, matando bispo, né? Sequestrando padre. Gente, cuidado. São ungidos do Senhor. Não toque nos ungidos do Senhor. Deus me livre você matar um sacerdote. Porque eles também ajudaram Davi, porque souberam que fugiu e não me avisaram. Mas os oficiais do rei não quiseram levantar a mão contra os sacerdotes do Senhor e matá-los. Olha só, tá vendo? É o que diz lá no Novo Testamento. Eu prefiro obedecer a Deus do que os homens. Gente, isso aqui você tem que entender.
Você não é obrigado a seguir uma ordem contrária à lei de Deus, nem do seu pai, nem da sua mãe. Se seu pai mandar você ir lá roubar, você não precisa de ir lá roubar. Se seu pai mandar você ir lá matar alguém, não precisa obedecer. Por quê? Antes de obedecer seu pai, você tem que obedecer a Deus. Deus em primeiro lugar. Então, você deve ouvir os conselhos do seu pai e da sua mãe, que seja para o bem. Se é para o mal, você não é obrigado. Como aqui, né? Nem do rei. Né? Até mesmo do padre. Eu acabei de falar aqui, o padre é ungido do Senhor. Mas se ele falar alguma coisa errada, você não é obrigado a seguir. Igual esses padres aí da teologia da libertação, que são a favor do aborto, são a favor da eutanásia, ideologia de gênero. Não precisa seguir eles. Não é obrigado a seguir eles. Entendeu? Segue primeiro a Deus. Ok? O edomita voltou-se e matou-os. Voltou e matou-os. Então o rei disse: tu volta-te e mata os sacerdotes. O edomita voltou-se e matou-os. Ele mesmo naquele dia matou 85 homens que vestiram de linho. Quanto a Nobe, a cidade dos sacerdotes, Saul a passou ao fio da espada, homens e mulheres, crianças e recém-nascidos, bois, jumentos e ovelhas. Meu Deus do céu. Gente, olha o que uma pessoa sem Deus é capaz de fazer. Né? Quando a gente está longe de Deus, gente, a gente é um esterco, é um lixo. Longe de Deus. Por isso que São Paulo fala: tudo que eu sou vem de Deus. Porque a gente sem Deus, gente, a gente é isso aqui. A gente é capaz de realizar o pior. Então a gente tem que buscar muito estar na presença de Deus. Porque, gente, às vezes nós somos Saul. Toda vez que a gente pensa alguma coisa de mal contra o outro, nós estamos sendo Saul. Porque o outro é imagem e semelhança de Deus. Você sabia disso? É o que o Padre Léo também falava nas pregações dele. Você tem que ver Jesus no outro. Igual aquela família que ele contava, né? Tudo ia mal naquela família, por quê? Porque estavam se tratando mal. Então ele foi buscar um monge, e o monge falou para ele: os problemas da sua casa só vai melhorar no dia que vocês buscarem quem é o Jesus que está escondido lá. Ele chegou, ele bebia. Então, a maioria conhece essa história. Ele bêbado, foi lá, tomou uma cachaça, chegou, ó, o monge falou, né, o padre falou que um de vocês aqui é Jesus disfarçado. Quem é? Aí começou lá a perguntar. Né? Ninguém, claro que não, né? Aí o filho dele falou: sabe que não é a avó? Deus me livre, minha sogra? Não, sogra é bom gelado em cima da mesa, morta. Entendeu? Aí ficou pensando. No outro dia ele levou um café para ela. Né? Aí ela falou: você trazer café para mim, toma um gole primeiro, se estiver envenenado. Aí o Padre Léo contando a história, você morre de rir, né? Mas eles foram tratando melhor um ao outro naquela casa, porque não sabia quem era o Cristo. Podia ser o pai, podia ser a mãe. Né? Jesus estava disfarçado. Não é? Aí, né, depois que eles passaram a se tratar melhor, na verdade eles foram no padre. E o padre chamou eles lá e falou: tá vendo? Vocês descobriram o maior segredo que uma pessoa pode descobrir, é ver Jesus no outro. Quando vocês tentaram descobrir o Cristo que mora lá, não é? Claro que ninguém é o Cristo, claro, ninguém pode ser o Cristo, mas todos vocês são, né, imagem e semelhança de Deus, irmãos de Jesus Cristo, não é? Então, quando vocês tratam mal um ao outro, vocês estão tratando mal o próprio Jesus, porque a Santíssima Trindade mora em vocês, Deus mora em vocês, entendeu? Então, olha a moral da história, olha como é que a coisa muda de figura. Então, a gente às vezes é Saul, não é? Cada vez que a gente trata mal um filho de Deus, tá? Aqui eu não estou falando só da nossa família, não só das pessoas que a gente gosta, não. Eu não estou falando que você tem que conviver com todo mundo, não é isso que eu estou dizendo. Entendeu? Até mesmo aquelas pessoas que você não gosta. Entendeu? Mas ele é uma imagem e semelhança de Deus, assim como você. Ele pode estar desviado. Aquela pessoa ele pode estar desviada do caminho, mas ele continua sendo um filho de Deus. Entendeu? Deus o ama.
Entendeu? Somente escapou o filho do sacerdote, chamava-se Abiatar, e fugiu para junto de Davi. Abiatar anunciou a Davi que Saul havia massacrado os sacerdotes do Senhor. Olha só. E Davi lhe disse: eu senti naquele dia que o edomita que estava presente certamente avisou Saul. Fui eu que me voltei contra os membros da tua família. Fica comigo, não temas, não tenhas medo. Olha Davi falando para ele, tá? Ele foi o único sobrevivente daquele massacre. Não tenhas medo. Pois o que procurar a minha morte, também procurará a tua. Comigo estará seguro. Por que ele está seguro? Porque Davi estava com Deus. Então esteja com Deus. Aquilo que eu te falei, né? Esteja com Deus. Às vezes você pode até perder a sua vida aqui nesse mundo, tá? Mas você vai ganhar a vida no outro mundo, tá? Que é o que nos interessa, porque a vida aqui é passageira, não é? Então, mas vale a pena, gente, né? Inclusive, né, tem uma música muito boa, né, que a gente canta na igreja, que eu gosto muito, mas gosto muito, né? Eu quero ser de Deus, não é? Eu quero ser... Eu não sou bom cantor não, tá, gente? Mas eu vou encerrar cantando. Eu quero ser de Deus, eu quero ser de Deus, eu quero viver esse amor. Qual amor? Não o amor do mundo, o amor de Deus, tá? Então, que você também possa ser de Deus e possa viver esse amor, né? O amor de Jesus. Não é esse amor do mundo aí, esse amor de novela que hoje ama e amanhã já desama. Não. O amor de Deus, tá? O amor, gente, de Deus é sacrifício. O amor de Deus é dar-se. Dar-se a quem não merece, acha que merece, e mesmo assim, às vezes até pode falar mal de mim, tá? Mas isso é amar, tá? Amar é você fazer o outro feliz, não é o outro te fazer feliz. Entendeu? Esse é o amor de Deus. É o amor que entrega tudo, inclusive às vezes até a própria vida. Quantos pais não dão a vida pelos filhos? Não é verdade? Então, esse é o amor de Jesus, que deu a vida por nós no lenho da cruz. Amém? Gente, não acabou não. Tem mais, nós vamos continuar nas próximas aulas, tá? Mas por hoje é só. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo programa, se Deus quiser.